Com a gasolina cada vez mais cara e toda a preocupação em torno da preservação ambiental, os carros elétricos têm se tornado cada vez mais uma realidade. Com a chegada dessa nova tecnologia, a dúvida tem ficado muito na cabeça das pessoas sobre como funcionam esses carros a energia elétrica. Fala galera, aqui quem está falando é o engenheiro Matheus e para começar nós vamos falar como funciona o motor de combustão interna. Os carros a gasolina, etanol, diesel ou flex, ou seja, os carros que estão rodando hoje nas ruas do Brasil. Os termos combustão e explosão são usados no nome desse motor porque o seu princípio de funcionamento baseia-se no aproveitamento da energia liberada na reação de combustão da mistura de ar e combustível que ocorre dentro do cilindro do veículo. Esse motor também é chamado de motor de 4 tempos, porque seu funcionamento ocorre em 4 estágios ou tempos diferentes. O primeiro tempo é a admissão. No início, o pistão está em cima, isto é, no chamado ponto morto superior. Basicamente, uma mistura de ar e vapor de gasolina é aspirado para dentro da câmara de combustão, o pistão chega ao ponto motor inferior e a válvula de admissão fecha, completando o primeiro tempo do motor. O segundo tempo é a compressão. O pistão sobe e comprime a mistura de ar e vapor de gasolina. O tempo de compressão fecha quando o pistão sobe totalmente. O terceiro tempo é explosão ou combustão. Para dar início à combustão da mistura de combustível, que está comprimida, solta-se uma descarga elétrica entre 2 pontos da vela de ignição. Essa faísca da vela detona a mistura e empurra o pistão para baixo, fazendo que ele atinja o ponto morto inferior. E o quarto tempo é o escape. A mistura de ar e combustível foi queimada, mas ficaram alguns resíduos dessa combustão que precisam ser retirados de dentro do motor. Isso é feito quando o pistão sobe, a válvula de escape abre e os gases residuais são expulsos. Agora que entendemos como funciona o motor a combustão, vamos partir para os carros elétricos. No princípio, você irá reparar que os carros são iguais, com a diferença de que os elétricos serem bem mais silenciosos. Mas quando abre o capô, teremos um sistema bem diferente do atual. Ao invés de gasolina, teremos baterias. No lugar de marcha, teremos apenas as funções avançar e ré. O carro também não precisa de partida, apenas mover uma chave para ligado ou desligado. No lugar de um medidor de combustível, teremos um voltímetro e um sistema computadorizado trazendo diversos dados sobre o veículo. Vamos falar um pouco sobre o princípio de funcionamento do motor elétrico. Os carros elétricos têm o seu motor alimentado por baterias recarregáveis, sendo alimentado por qualquer fonte de energia a que elas se conectem. O motor elétrico automotivo funciona de maneira muito diferente em comparação aos tradicionais de combustão. Não existe pistão, nada de velas ou gasolina. Existem 3 tipos de energia atuantes em um carro elétrico. A energia química, que está nas baterias e é convertida em potencial elétrico, que por sua vez é transformada em energia mecânica. Falamos cada vez mais sobre os carros elétricos, mas você sabe como é o coração deles? É bem simples, pois o motor elétrico, diferente do motor a combustão, tem só 2 elementos, o rotor e o estator. Isso facilita a criação de conjuntos de motores compactos, já com redutor e diferencial, como esse que está aparecendo aqui na tela, que é o do Chevrolet Bolt de 204 cavalos. Essa criança chegaria agora no Brasil em 2020 às concessionárias brasileiras na bagatela de R$ 175 mil. Mas não sabemos se ele realmente chegará no Brasil agora devido à pandemia do coronavírus, onde as produções de carros foram paradas. E as baterias? As baterias vêm sendo estudadas exaustivamente. Gigantes como Samsung estudam substituir o lítio, que sofreu um aumento de 240% no valor no último ano, por grafeno, que com o mesmo volume teria o dobro de autonomia e recarregaria 5 vezes mais rápido. Segundo especialistas, aqui no Brasil, até 2028, 15% da frota de carros nas ruas já será elétrica e os fabricantes estão comprometidos no desenvolvimento de baterias de estado sólido. Este é o elo entre as atuais baterias de íon de lítio e as mais avançadas. Atualmente, as de estado sólido são consideradas etapa obrigatórias para eliminar problemas, como peso, tamanho, capacidade, custo e segurança. Então, o desenvolvimento dessas baterias é um dos empecilhos já para a larga produção de carros elétricos. Agora vamos falar um pouco sobre os carros híbridos. Eles são divididos em 2 categorias, os híbridos normais e os plug-ins. Primeiro vamos falar dos híbridos normais. Eles possuem os 2 motores, um motor a combustão e um motor elétrico.
Como, por exemplo, já conseguimos ver essa belezinha nas ruas do Brasil, que é o Toyota Prius. Ele não necessita de ser recarregado na tomada, pois possui um sistema de frenagem que, quando acionada, sofre um aquecimento natural e recarrega o motor elétrico, assim fazendo os dois motores atuarem juntos, isso gerando um desempenho de quase 19 km por litro do Prius. E ele sai a bagatela de mais ou menos R$ 126.600. Preço similar a modelos como Corolla, Jetta e Fusion. Uma informação legal é que ele fica isento de rodízio e está com 50% de desconto no IPVA. E agora vamos falar sobre os híbridos plug-in, que ele também possui os dois motores, um motor a combustão e um motor elétrico. Além de possuir um abastecimento com gasolina, ele possui uma tomada plug-in de abastecimento elétrico. E como grande exemplo, temos o Golf GTE, que chega ao mercado em 2020. Capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em bons 7,6 segundos, um segundo a mais que o Golf GTI de 230 cavalos. Esse carro ele terá uma autonomia de 50 km no modo 100% elétrico. O Golf GTE leva sob o capô um moderno conjunto híbrido formado pelo conhecido motor 1.4 TSI a gasolina de 150 cavalos, combinado a um propulsor elétrico de 102 cavalos, movido por baterias recarregáveis. Uma vez com a potência de 204 cavalos, são suficientes para levá-los a 222 km por hora de velocidade máxima, o GTI, para título de comparação, chega a 237 km por hora. O GTE pode rodar até 130 km por hora no modo elétrico. Apesar do seu bom desempenho, o grande trunfo do Golf GTE é o consumo combinado dos dois motores. Ele é capaz de fazer a média na casa dos 22 km do litro. Mas rodando a maior parte do tempo da eletricidade, essa marca sobe para incríveis 66 km por litro. A autonomia pode superar os 900 km, mesmo com um tanque de apenas 40 litros. A capacidade foi reduzida em 11 litros em relação ao Golf GTI para acomodar os 8 módulos de 12 baterias. Isso tudo sendo controlado e sendo mostrado no computador de bordo do carro. A Volkswagen promete lançar mais carros elétricos esse ano, entre outras montadoras que chegam com absurdos carros luxuosos, como o Audi e-tron e o Porsche Taycan. Então galera, os carros elétricos já são uma realidade e o meu próximo objetivo de vida é ter um. Eu não sei o de vocês. Deixe aí nos comentários sua opinião e não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal.